Olá, senhores. Vamos aí com mais uma questãozinha magnetismo. Tá bombando o assunto aqui. Bora lá. Ó. Os pontos A, B e P da figura estão no plano da página. Qual das alternativas abaixo melhor descreve uma situação em que é produzido um campo magnético perpendicular à página e para fora da página lá no ponto P? O que ele quer é a situação onde o campo magnético gerado vai estar saindo do plano aí da tela de vocês ou do papel, se você estiver olhando para o livro aí, saindo ali no ponto P. Então ele é perpendicular ao papel e saindo daquele ponto. Bolinha com um pontinho no meio para nós, certo? Então vamos lá. Eu vou começar a analisar, vamos analisar item por item, né? Que a gente vê o porquê que é a correta e o porquê que as outras estão erradas também. E eu vou começar pela alternativa aí. Ah, peão, então é a certa? Não, é porque eu comecei desenhando a Terra e aí foi na ordem. Beleza? Papinho pra dormir, né? Bora lá. Olha no item E. O polo norte da Terra estando em A e o polo e o sul em B. Então ele está falando o seguinte: se eu colocar a Terra, aqui no ponto A eu tenho o polo norte geográfico e aqui no ponto B eu tenho o polo sul geográfico, né? E aí você precisa lembrar que próximo, não é nele, mas próximo do polo sul norte geográfico, você tem o chamado polo sul magnético da Terra. E próximo do polo sul geográfico é que nós temos o polo norte magnético da Terra. Então esse polo, esse eixo magnético, ele tem uma leve inclinação em relação ao eixo norte-sul geográfico para nós. E essa inclinação ela muda constantemente, tá? É o chamado azimuth, para quem for para engenharia, vai ter que trabalhar muito com isso, certo? Então olha lá, ó. Nós sabemos que o campo magnético ele sai do norte e entra lá no sul, certo ou não? Ele sai do norte e entra lá no sul. Norte e sul magnético para nós. Isso significa, meninos, que o nosso campo magnético no ponto P, ele é um vetor tangente à linha de indução magnética, certo? Tangente à linha de indução magnética naquele ponto que você analisa, e no mesmo sentido da linha de indução magnética. Ou seja, no item E, o campo magnético ele está no plano do papel. Tá vendo ali que a gente desenhou no plano do papel? Ele não está saindo da tela para nós. E, portanto, a alternativa E está errada. Belezinha? Alternativa D de dado. Um ímã permanente com o polo norte em B e o polo sul em A. Então, olha lá, ó, coloquei no polo A, lá no ponto A, desculpa, o polo sul de cima e no ponto B o polo norte. E aí vem a mesma regrinha. Nós sabemos que o campo magnético sai do norte e entra lá no sul, certo ou não? Isso significa, ó, que sai um campo aqui do norte, ó, gira e entra lá no polo sul para nós. A mesma coisa do outro lado. Sai um campo do polo norte, ele gira e entra lá no polo sul. Então, se a gente pegar esse ponto P aqui, ó, só trazer o pontinho P mais para a linha, o campo magnético nesse ponto ele vai ser tangente à linha de indução e no mesmo sentido, né, que a linha de indução magnética. Então esse campo magnético está no plano do papel apontando para cima, para o topo da tela, para o topo do teu caderno, onde você estiver desenhando. Então percebo que a alternativa D também não serve para nós. Ela está errada. Ah, peão, então vamos inverter? Olha a alternativa C. Na alternativa C ele pega o mesmo ímã permanente, mas coloca o polo norte magnético em A e o polo sul magnético em B. E aí, meninos, a regrinha vai ser a mesma, né? A mesma. Tanto é que eu sou meio preguiçoso, quer ver? Não, eu vou fazer, vai. Eu ia pegar lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e só inverter, mas vou fazer, olha lá. O campo magnético sai do polo norte e chega no polo sul, certo? Isso significa que aqui, ó, ele sai do polo norte e entra lá no polo sul. E aqui também, ele sai do polo norte e entra no polo sul. E aí o vetor campo magnético, obviamente, é tangente à linha de indução, lá no ponto que você quer, e no mesmo sentido da indução. Então perceba que nesse caso o campo magnético continua no plano do papel para nós, ou no plano da tela aí, certo? E ele não está saindo dessa tela perpendicular a ela. Portanto, a alternativa C
também não serve para nós. Alternativa B. Uma carga positiva em A e uma carga negativa em B. Ambas em repouso. Meninos, vocês vão lembrar que para calcular o campo magnético, a gente precisa ter uma polaridade, né? Um norte e um sul magnético. Você ter uma carga negativa, se ela estiver oscilando, aí ela ou a carga positiva também oscilando, elas são cargas em movimento, e portanto nós vamos ter a chamada corrente elétrica, né? Mas ele garante que elas estão em repouso. Se elas estão em repouso, o máximo que elas conseguem gerar aqui para nós é uma gera um campo elétrico de afastamento. Lembra que, por convenção, a carga positiva gera um campo elétrico de afastamento? A outra gera um campo de aproximação. Estão lembrados? Carga negativa, por convenção, gera campo de aproximação. E isso daqui eu não estou falando em campo elétrico, eu não estou falando em campo magnético, eu estou falando de campo elétrico. E ele quer para nós o campo magnético no ponto P. Então elas não vão gerar campo magnético aqui para nós, né? Como elas estão em repouso, a gente vai poder afirmar aqui que o campo magnético gerado no ponto P, ou em qualquer ponto ao redor dessas cargas, vale zero. O que a gente vai ter é o campo elétrico, que daria para desenhar o campo elétrico gerado pela positiva no ponto P, a gerado pela negativa, achar o vetor resultante, blá. Tudo aquilo que vocês já estudaram, já estão sabendo aí. Tranquilo? Portanto, a alternativa B está errada. Ah, peão, como você é gracinha, né? Moçada, a alternativa A é a alternativa correta para nós. Olha que bacaninha. Vamos ver por quê? Olha o que ele fala. Elétrons movimentando-se de B para A. Olha que bacana. Se eu tenho um elétron se movimentando de B para A aqui, senhores, olha lá, o elétron está subindo. Mas vocês estão lembrados que, por convenção, o sentido da corrente elétrica é sempre contrário ao sentido de movimento dos elétrons? Você lembra dessa convenção lá na eletrodinâmica? Se os elétrons eles vão para um lado, a corrente é indicada para o lado contrário. Por que mesmo, peão? Porque corrente elétrica é fluxo de carga em módulo, né? Carga em módulo, ou seja, como se fosse carga positiva. Então vamos pensar, os elétrons vão para cima? Bom, se fosse carga positiva, a carga positiva iria para onde? Para o lado contrário, para baixo. Então, por convenção, adota essa corrente para baixo. Peraí, eu tenho corrente de A para B? Regra da mão direita? Olha a mão direita aí. Eu vou colocar a corrente no dedão e olha o que vai acontecer, ó. Se a corrente for de A para B, olha os 4 dedos saindo para você aí no ponto P. Isso indica que o campo magnético está saindo aqui no ponto P. Na verdade, o que esse campo magnético está fazendo seria isso daqui, né? Ele sai do ponto P, gira passando aqui por cima, ó. Aí ele entra, passa lá por trás e volta saindo aqui do ponto P. Esse é o campo magnético girando ao redor daquele eixo AB, confirmando para nós a alternativa A. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Se você curtiu, se inscreve no canal aí, deixa teu like. Até mais.